Deixa eu dizer algumas coisas sobre arbitragem numa perspectiva constitucional. Tem muita gente que confunde processo com arbitragem, e são parecidos, mas não são iguais. Né? Arbitragem é negócio jurídico privado, tem natureza privada, tem natureza contratual. Não é? O processo não, o processo é inteiramente público. Quando nós pensamos nas garantias constitucionais, nós precisamos fazer uma abordagem rápida das garantias constitucionais ou dos princípios constitucionais. Quando nós olhamos para o sistema jurídico, para a ordem jurídica, nós enxergamos princípios constitucionais do processo. Quando nós olhamos para cada um dos cidadãos, nós enxergamos garantias. Né? Esses princípios funcionando como nossos direitos fundamentais processuais contra o Estado. Daí, então, nós pensamos no grande, o super, o meta-princípio, que é o devido processo legal, e todos os princípios que são desdobramentos do devido processo legal. Juiz natural, fundamentação, coisa julgada, contraditório, publicidade, isonomia, proibição da prova ilícita, acesso à justiça, ampla defesa, assistência judiciária. Todas essas são expressões normativas do devido processo legal e a gente precisa dar uma olhada nisso sob a perspectiva da arbitragem. E a primeira grande perspectiva que se coloca é o exame da questão do acesso à justiça. A arbitragem é acesso à justiça? Não e sim. Se olhar para como acesso à justiça, assim como o artigo 5º 35 fala, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito, aí nós estamos falando de Poder Judiciário, nós não estamos falando de justiça com J minúsculo, nós estamos falando de justiça com J maiúsculo. Né? O acesso à justiça significa uma regra constitucional em que a Constituição metendo o dedo na cara do Legislativo e dizer assim, olha, nem tente tirar qualquer conflito do Poder Judiciário. Nem você, Executivo, por meio de medida provisória, de portaria, de qualquer ato, tentar tirar qualquer conflito do Poder Judiciário. E você também, Judiciário, pensou que ia escapar? Não, nem pense em, com o seu poder de autoadministração, tentar tirar qualquer conflito de você mesmo. Vocês não podem tirar. É isso que significa o 5º 35. Quando eu interpreto literalmente, quando eu olho mais profundamente pelo ângulo do cidadão, bom, se é assim, a lei não excluirá, o que isso significa para mim e para você? Que eu sempre posso bater as portas do Poder Judiciário. Bater as portas do Poder Judiciário. Há uma tendência, isso é coisa do neoconstitucionalismo, de enxergar acesso à justiça com J minúsculo e vai enxergar acesso à justiça em tudo. Com certeza. Então, quando eu penso em acesso à justiça como um todo, como J minúsculo, aí entra a arbitragem. A arbitragem é uma ferramenta de incremento do acesso à justiça com J minúsculo. Disse, por muito tempo, que a arbitragem seria um meio alternativo de solução de conflito. Hoje, os especialistas em arbitragem dizem não, é um meio adequado de solução de conflito. Quando eu falo alternativo, eu penso, o judiciário é tudo de bom, né? Então aqui eu tenho um método alternativo, né? Para ajudar o judiciário. E, na verdade, a gente tem que mudar a cultura. Não, é um meio adequado, e o mais adequado de todos é, se você puder, renuncie, acabou o litígio. Não dá para renunciar? Renuncie em parte, faça acordo, conciliação, mediação, transação. Não deu? Vamos fazer uma arbitragem. Resolve rápido por alguém que é escolhido. Que maravilha, sem recurso, é rápido, sigiloso, eficiente, eficaz. É tudo de bom. Bom, não quiseram de jeito nenhum. A válvula de escape, então, o Poder Judiciário. Vamos para o Poder Judiciário em último lugar. Essa é a ênfase do Código de Processo Civil novo. O princípio da consensualidade. O princípio da consensualidade, métodos de solução consensual de conflitos, conciliação, mediação, arbitragem. E a consensualidade ainda se expande por uma aproximação do Código de Processo Civil da lei da arbitragem, com a possibilidade, hoje, de alteração do procedimento, das partes no curso do processo judicial, as partes acordarem uma transformação do procedimento, artigo 190, 191 do Código de Processo Civil. O que isso significa? Eu acho algumas coisas, nós vamos levar 50 anos para chegar a uma conclusão definitiva sobre que poder é esse de alterar o procedimento nessa dimensão proposta por esses dispositivos. Não é o lugar da gente discutir isso. O fato é que existe uma aproximação entre o processo e a arbitragem na medida em que existe essa possibilidade de alteração do procedimento com o novo Código de Processo Civil. Então, o acesso à justiça, absolutamente, quando ele se submete à arbitragem, ele renuncia a quê? Ele renuncia ao exercício da ação para uma situação concreta, para um litígio especificamente considerado. É só isso, não há violação nenhuma. E eu abro mão
por conta própria, pela minha liberdade, eu quero submeter esse conflito a um árbitro. Da mesma maneira que eu posso renunciar ao direito, fazer um péssimo acordo, ou renunciar. Olha, eu não vou exercitar esse direito, eu abro mão dele, eu renuncio. Eu posso fazer o acordo que eu quiser. Eu posso jogar o meu dinheiro, o meu direito no lixo. Não posso, se o direito é disponível. Se nós podemos jogar os nossos direitos no lixo, nós podemos contratar o lixeiro para julgar sobre o nosso direito. Essa é uma visão radical de arbitragem, mas é exatamente isso. Eu posso jogar meu direito no lixo, nós podemos contratar um lixeiro para julgar o nosso direito. Nossa, mas custa uma fortuna, não importa. É o lixeiro a pessoa mais justa que eu conheço, é essa que eu quero que julgue o litígio. Você concorda? 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 Está feita a arbitragem, o lixeiro vai julgar. Uau, isso é arbitragem. Eu renuncio ao exercício da ação para uma situação concreta. Então, não há violação nenhuma ao acesso à justiça, e nesse sentido amplíssimo de acesso à justiça, a arbitragem entra nisso. Em relação aos outros princípios constitucionais, eu quero dizer alguma coisa. Juiz natural. Viola o juiz natural a arbitragem? Não. Eu posso jogar o meu direito no lixo, então eu quero instituir como juiz para a minha causa o lixeiro. Depois dos fatos, ele é instituído lixeiro, ele é instituído árbitro para julgar o nosso conflito. Então, a garantia do juiz natural, ela não é violada pela arbitragem, absolutamente não é. Agora, eu vou dizer que esse princípio se aplica à arbitragem? Sim e não. Não. Porque o juiz natural é o juiz constitucional, o juiz legal, um juiz criado antes de tudo. O tribunal deve pré-existir ao conflito. O juiz é juiz antes da ação ser proposta. Ele depende de investidura, ele tem que passar por um concurso público de provas ditas com participação da Ordem dos Advogados do Brasil, diz a Constituição. Não é assim? Então ele já é juiz. Esse é o meu juiz natural, é alguém que já é juiz. É o juiz anterior ao fato. Não é? E ele tem que ser competente. Competente segundo as normas da Constituição e segundo a lei. E essa competência é estabelecida antes do conflito. Nada disso se aplica à arbitragem. O que se aplica da arbitragem ao juiz natural? A garantia de imparcialidade. Se o juiz for parcial, eu vou brigar com o juiz na arbitragem para que ele saia do processo arbitral. Tá certo? Então não há violação nenhuma do juiz natural, mas não há uma aplicação plena do juiz natural. Porque o árbitro é alguém constituído depois dos fatos pela vontade das partes. Tá certo? Essa é uma informação interessante. O que se aplica da arbitragem? Efetivamente, isonomia. A lei fala de isonomia. O procedimento arbitral é regido pela isonomia, com certeza. Contraditório, tem que ter contraditório. Se não houver contraditório, isso viola a lei da arbitragem. Tem que ter ampla defesa. Tem que ter contraditório e ampla defesa. A diferença é que o contraditório aplica para os dois, a ampla defesa só aplica para o réu. Aqui temos um grande problema, quando pensamos em arbitragem. Quem é autor, quem é réu? Eu sou autor, você é réu. Não quero você, eu sou autor, você é réu. Vamos resolver de outro jeito? O professor Zainag é a parte corintiana e eu sou a parte santista. Tá bom assim, professor? Tá dignificado, feliz da vida? Ótimo. Ele é o autor ou eu? Não, ele é a parte corintiana, eu sou a parte santista. Não tem autor e réu? Não tem autor e réu na arbitragem? Não tem autor e réu na arbitragem, esse é o fato. Né? Então, falar de ampla defesa é complicado, mas falar de contraditório supre perfeitamente a nossa necessidade. Eu vou poder sustentar todas as minhas razões e ele todas as suas razões, aí eu falo das razões dele, ele fala das minhas razões, nós produzimos as provas e o árbitro vai julgar. Então, está resolvido o problema. Porque ampla defesa é coisa do réu. Autor não exerce ampla defesa, mas o réu, como o autor, os dois exercem contraditório. E ampla defesa, na verdade, nada mais é do que uma densificação normativa daquelas coisas mais relevantes do contraditório para o réu. Isso é ampla defesa. O direito de ser citado, o direito ao interrogatório, o direito ao silêncio, o direito de responder em prazo razoável, o direito de impugnar os fatos, de impugnar o direito, de alegar fatos novos, de alegar direito novo, de provar, de fazer contraprova, de acompanhar as provas, de recorrer, de apresentar recurso, de responder recurso, de citar razões. Isso é ampla defesa. Muitas dessas coisas valem para o autor também. E o contraditório pode abarcar tudo isso. Então, esse assunto está resolvido. Finalmente, o devido processo legal. O que se aplica do devido processo legal à arbitragem? Como nós vimos, a ideia de isonomia, a ideia de contraditório, de ampla defesa, tudo isso se aplica, com certeza. A ideia do estabelecimento de um procedimento prévio, devido processo legal, quando, na verdade, o procedimento pode ser inteiramente criado pelas partes. Devido processo legal convencional.
Devido processo legal é uma cláusula ampla e genérica, absolutamente aberta, que vem do direito americano e lá significa qualquer coisa. Até razoabilidade das leis, devido processo legal substancial. Não, deixa isso de fora. Isso aqui seria outra conversa, não é? Devido processo legal no Brasil é o devido processo legal jurisdicional, regulado pelo Código de Processo Civil, pelo Código de Processo Penal, pela CLT. Devido processo legal no Brasil é a garantia de um procedimento prévio e legal para o exercício da função legislativa, devido processo legal legislativo. Devido processo legal é o devido processo legal previsto em lei para o procedimento administrativo. Mas devido processo legal é também o devido processo legal previsto na lei de arbitragem, devido processo legal convencional. Se o convencional tem mais força do que o legal, aqui já que só existem algumas limitações, talvez pudéssemos falar de um devido processo convencional para tirar o legal da história, talvez, não sei. Devido processo legal convencional. É diferente, porque não se submete à garantia, como nós vimos, do juiz natural, não é? Porque não é exatamente acesso à justiça, porque ampla defesa é mais difícil de interpretar. Mas, no geral, a gente pode entender isso. Ninguém pode ser privado da sua vida, da sua liberdade, dos seus direitos, da sua liberdade, sem o devido processo legal. E se eu escolho a arbitragem, o devido processo legal para este caso será o procedimento arbitral definido pelas próprias partes. Isso é importante dizer. Reconhecer que essa é a dimensão da aplicabilidade das garantias ao processo arbitral.